Boa noite, pessoal. Mais um episódio de Jerusa Defende. Um episódio para mim tão emocionante. Deus é tão bom na minha vida que me levou a encontrar, primeiramente, um deles, que eu bati um papo longamente, para que hoje eles estivessem, não aqui no estúdio comigo, mas estão aqui, do outro lado aí, mas para falar comigo de um assunto importantíssimo, que me deixou estarrecida quando eu assisti a minissérie sobre o incêndio na Boate Kiss. E naquele momento que eu assisti a minissérie, eu tinha pedido a Deus: eu não posso assistir essa minissérie e não fazer nada. Só que eu tô aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, né? Eu falei, algo eu tenho que fazer. Aí eu tive a graça de ser respondida pelo André, que é um dos meus convidados. Hoje vão ser 3 convidados. O André, depois ele me conserta se eu estiver errado. Se eu estiver errada, ele é fundador, presidente do coletivo Kiss Não Se Repita. Gabriel é o presidente da Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes do Incêndio da Boate Kiss. E o Sérgio, que já foi presidente. Sérgio é um dos personagens que estava nessa minissérie. Lá era o nome de Ricardo, não é isso, Sérgio? Na minissérie? Isso. Seu nome não é Ricardo na minissérie? Eu fiquei chocada com aquela parte do estacionamento. Sofri junto, tive falta de ar, bombinha, fiquei batendo bombinha. Você não tem noção. Gente, boa noite. Muito obrigada em recebê-los aqui. É uma alegria muito grande ter vocês aqui comigo para a gente falar sobre esses 10 anos de impunidade dessa chacina, né? Porque eu não falo tragédia. Para mim foi uma chacina. Tudo bem, André? Tudo bom, Jerusa? Boa noite ao Gabriel, ao Sérgio. Muito obrigado pelo contato. É muito importante esse espaço de voz que vocês estão cedendo para a gente hoje. Oi, Gabriel, boa noite. Boa noite, Jerusa, tudo bem? Te agradeço a oportunidade, agradeço o André também por ter nos colocado em contato, né? Por ter feito essa ponte entre nós e por tudo mais que eu sempre agradeço o André, né? Desde sempre no movimento, me ensina muito, me ensinou muito, me colocou muito nesse movimento. E é com esse legado que ele construiu nesses 10 anos também que eu posso estar aqui hoje, juntamente com o Sérgio, né? Aprendendo com tudo que ele fez nesse movimento e sendo muito minha referência para seguir em frente. Boa noite, Sérgio. Prazer tê-lo aqui comigo. Boa noite. Eu só tenho que agradecer esse espaço que você tem para divulgar nossa indignação, nossa procura por justiça. E também agradecer essas 2 figuras aí, que quando eu estava perto dele, eu abraçava muito, que é o André. O Gabriel já está mais difícil, pouco contato eu tive com ele, mas ainda vou pegar ele e dar uns abraços nele ainda, apertado, para agradecer tudo que eles fazem por essa luta. Obrigado. Bom, gente, primeiro a gente vai começar falando sobre o dia da chacina na Boate Kiss. Gabriel, você é um sobrevivente daquele dia, né? Sim. Eu gostaria, então, que você começasse falando pra gente o que aconteceu ali dentro. O que houve dentro daquele abatedouro, né? Que aquilo para mim não é boate, aquilo é um abatedouro. O que houve ali, Gabriel? Posso contar do que eu tive de experiência naquele momento, apesar de, com o tempo depois, né, com mais relatos surgindo, vai se construindo um cenário maior, né, mais amplo. Mas, na minha experiência que eu tive, era 2013, eu tinha 18 anos, era meu primeiro final de semana indo em uma boate. Eu havia ido a primeira vez na noite anterior na Kiss,
que tinha uma festa da comunicação social, que era o curso que eu estava fazendo na época. E tinha sido minha primeira experiência numa boate. Conheci uma menina lá que me convidou para ir na festa da turma dela, que haveria no dia seguinte na Kiss. E eu descobrindo o que era sair na noite, né? Descobrindo o que era que os meus colegas faziam, que o pessoal da minha idade fazia na cidade, aceitei, né? Alegremente, para ir junto. Pensando que é assim que se inicia a vida, a juventude, né? De certa maneira. Então, quando eu fui no dia seguinte, eu fui inicialmente com essa menina e mais duas amigas dela, e logo na fila encontrei amigos meus da época do colégio, e acabei ficando com eles na festa, e já logo na fila a gente percebeu que, a gente até brincou que na fila tinha mais gente do que tinha na festa no dia anterior, que eu tinha ido. Então, já no dia seguinte já dava para ver na fila que era uma festa muito maior, e muito mais populosa, assim. E isso, na época, era quase que um sinônimo de festa boa, né? Você tinha muito esse entendimento de que festa lotada era uma festa boa. Uhum. E quando começou a festa, encontrei alguns conhecidos, assim, mas fiquei com esses amigos. Então, era eu e mais 4 amigos. E nós ficamos andando de lá para cá um pouco. Eu ficava meio que seguindo eles, né? Porque eu não sabia o que se fazia em festa, eu não sabia o que era aproveitar uma festa ainda. Eu estava aprendendo com eles, que já tinham mais experiência com isso. Então eu fui acompanhando eles e até um determinado momento em que dar as voltas já não estava inviável, porque estava muito cheio. Então a gente ficou mais parado em um lugar que era o chamado pub, como foi muito referido no julgamento, né, o espaço da boate, que era ao contrário ao espaço de frente ao palco, que estava tendo show. E por ali a gente ficou. Eu fiquei na frente de uma mesa de DJ da área do pub, que estava vazia, porque o DJ estava na área do palco, na seção da boate que tinha o palco principal. E nós ficamos ali até um certo momento em que 2 dos meus amigos queriam dar mais uma volta, e eu e mais 2 decidimos ficar por ali. Porque a gente não queria, estava muito cheio, estava desconfortável. E aí, não deu 5 minutos, eu acho, a música parou. Nesse momento em que eles saíram para dar essa volta, a gente se separou, a música parou. E quando a música parou, como eu não tinha visão do palco, né, não tinha visão do que estava acontecendo, eu vi que as pessoas em volta começaram a virar suas cabeças em direção ao palco. Todo mundo começou a virar a cabeça em direção, a mesma direção. E eu vendo aquilo, estava de costas para o palco e ainda tinha uma parede atrás de mim, então eu não tinha visão, não tinha nem virando, eu tinha que andar para conseguir enxergar. E nisso que as cabeças viraram, parece que veio um telefone sem fio no meio da multidão falando que era uma briga. E quando essa informação chegou em mim, que era uma briga, eu avisei os meus amigos, falei, acho que deu uma briga. E eu dei uns 3 passos até a esquina de onde eu estava para conseguir enxergar onde as pessoas estavam olhando. E nisso já começou um tumulto de pessoas indo em direção à entrada, assim, por onde eu havia entrado na boate. E como para mim era uma briga e as pessoas estavam fazendo aquilo, eu decidi seguir já o fluxo, né? Então abri meio que um vão na multidão nesse momento inicial, que eu me coloquei no meio e fiquei alinhado, reto com a entrada, com a primeira porta que eu tinha acesso, mas ainda longe, porque eu dei poucos passos ali desde que eu me coloquei na multidão, dei uns 4, 5 passos e tudo parou, porque as portas estavam fechadas, o povo se travou, né? E quando para mim ainda era uma briga nesse momento, as portas ainda fechadas, e chegou uma fumaça em mim. E essa fumaça, no primeiro instante dela, ela era uma fumaça branca, e ela ardia. Então eu pensei, bom, como é uma briga,
devem ter soltado gás lacrimogêneo aqui dentro para dispersar o pessoal, e é isso, né? Só que parece que antes de meio que encerrar esse pensamento na minha cabeça, a fumaça escureceu e seguia ardendo, e machucando cada vez mais, incomodava o olho. E ali eu meio que entendi que era um incêndio. E quando eu entendi isso, foi quando eu me dei várias coordenadas, assim, de colocar a camiseta na frente da boca e do nariz, de não respirar e fingir que eu estou mergulhando, e de não gritar, porque já tinha gente gritando ao redor, eu não ia ser útil gritando, e eu ia precisar desse ar que eu estaria jogando fora, né? E assim eu segui, trancando a respiração e tentando me apoiar nas pessoas enquanto era esmagado por elas, né? Seguindo o fluxo, assim. Acho que eu não tive muita escolha de direção, só seguir com o meu equilíbrio. E foi o que eu fiz até chegar na primeira porta, um pouco antes da primeira porta, porque na minha perspectiva, ao sair da boate, tem a primeira porta que dá acesso ao hall principal, né, de entrada, e daí uma segunda porta que dá acesso à rua. Antes dessa primeira porta, eu lembro de sentir aquele frio na barriga de estar caindo, de perder o equilíbrio, mas eu não caí porque eu estava literalmente esmagado, ombro com ombro. Lembro de passar a primeira porta vagamente, porque eu tenho a sensação que eu tinha na visão periférica algo que me indicava que eu estava passando pela porta, porque eu não conseguia ver a frente, a fumaça já tinha tomado. Então a visão estava bem ruim, ainda mais que doía. E quando eu passei pela primeira porta, olhei para cima e não vi saída, eu achei que não ia dar. E eu dei mais 1,5 passo, que eu sempre, quando falo desse 1,5 passo, eu lembro do depoimento do Mike no julgamento, que é um sobrevivente, que ele conta como que era o ritmo dos passos lá dentro. E ele para mim descreveu perfeitamente assim o que eu vivi também, de O que ele passos muito disse? curtos. Ele disse que eram passos muito curtos e demonstrou no depoimento dele, ficou em pé e demonstrou a passada, sabe? Que eram passos de meio pé assim a cada passada. E quando eu dei 1,5 passadas nesse ritmo, eu olhei para cima de novo e vi, parece que a minha sensação é que era uma luz de poste da rua, pela fumaça, um pontinho na fumaça, assim. E parece que eu me joguei naquilo, assim, e foi quando eu não lembro desse período, assim, de ver a luz e chegar na rua, mas eu cheguei em pé, e ali parece também que, de novo, o tempo parou, porque não tinha um lugar que eu conseguisse botar o pé que não fosse pisar em alguém. E parece que eu demorei muito para dar esse passo, sabe? Eu tenho a sensação que eu fiquei pelo menos 1 minuto olhando em volta, quando na verdade eu sei que não deve ter dado nenhum segundo. Mas a sensação é de um tempo muito espaçado, assim, onde eu tentei estudar em quem que eu iria pisar para machucar menos, para conseguir sair. E lembro de pisar em alguém, lembro onde eu pisei e saí em pé, em direção para baixo da rua. E imediatamente eu peguei meu celular e liguei para minha mãe. Enfim. Essa é o início, né? O que vem depois também é muito difícil. Eu percebo quando você fala, Gabriel, para você também ainda é difícil falar sobre isso, e para mim foi sufocante, porque não é brincadeira, gente sendo pisoteada, você não conseguir sair, é estar à beira da morte. André, aquele dia para você não estava lá, estava? Não. Você morava em Santa Maria? Sim, eu morava em Santa Maria já. Fazia 1 ano que eu estava em Santa Maria. Você foi convidado para ir à boate naquele dia? Não, a nossa festa, na época, eu era inclusive colega de Gabriel.
A festa do nosso curso, ela havia sido um dia antes, né, na sexta-feira, de sexta para sábado, e um grupo de amigos nossos foi e eu acabei não indo. Como as pessoas que eu tinha mais afinidade iriam para as suas casas, pois eu não sou da Maria, eu resolvi ir naquele final de semana. Então, na sexta-feira, eu embarquei para Santiago, que fica 2 horas de Bahia, para ficar com a minha família. E de lá, eu acompanhei, fiquei sabendo, enfim, do incêndio na mesma hora, eu estava acordado ainda, conversando com uma prima minha, fiquei sabendo no mesmo momento, e enfim, a gente começou a acionar nossos contatos, nossos conhecidos, aqueles que estavam acordados, que a gente acompanhava, que estavam online ainda na rede social, e a partir daí começou a fazer as buscas, né, de entender quem tinha ido na festa, quem não tinha ido na festa. É uma sensação muito impotente de não estar perto para, de repente, tentar ajudar de uma melhor forma, mas, da mesma forma, muito agoniante também por não ter notícias, enfim, no momento que tudo estava acontecendo. Então, acredito que talvez tenha sido tão difícil vivenciar longe quanto estar perto, né? Ter estado presente, talvez, para mim, né, no meu campo de visão de saúde mental, poderia ter sido muito pior, mas, da mesma forma, o abalo psicológico foi muito grande. Você perdeu muitos amigos, André? Sim, a gente perdeu uma colega de faculdade da época, a Lana, e uma amiga minha de infância, a Luana. Seu Sérgio, agora eu queria que o senhor falasse um pouco, porque o senhor perdeu um filho naquele abatedor para mim. Como foi? Seu filho falou que iria essa festa, como que foi? O senhor achou normal? O senhor sentiu alguma coisa? O senhor achou ok? E como que o senhor recebeu a notícia do que tinha ocorrido? Não, assim, a questão dele, no caso do meu filho, ele sempre esteve ali, ele conhecia bem a Boate Kiss. Inclusive, eu e minha esposa, normalmente a gente levava ele ali para as 11 horas, meia-noite, e depois ia pegar ele de madrugada. Aí depois, quando ele começou a dirigir, já ter responsabilidade, ele começou a ir com o carro sozinho, entendeu? Mas ali foi uma situação assim que foge das nossos entendimentos como ser humano, né? Uma coisa bem, bem complicada. A gente estava no sábado em casa e ele tinha acabado de chegar do Rio de Janeiro, que minha família é toda do Rio de Janeiro. Então estava ele e o irmão dele, que é o Júlio, né? Estavam no Rio. Eles estavam 15 dias lá. A probabilidade de acontecer alguma coisa no Rio seria bem maior, né? E aí ele chegou na quarta-feira. Na quarta-feira ficou quinta e sexta, e sábado ele saiu lá para a boate. E naquela saída dele, assim, no sábado, as últimas palavras que eu falei para ele foi assim, ó, cara, toma cuidado com esse carro, cuidado para não machucar alguém, se tiver de destruir o carro, tu bate em algum lugar, estraga, mas cuidado com as pessoas. Cuida bem disso. Então, sabe como é que é pai e mãe, né? Pai e mãe tá sempre tentando controlar os filhos, proteger eles, mas chega um determinado momento que a gente não consegue. Foi o que aconteceu com nossos filhos ali. Eu, por exemplo, tinha todo esse cuidado, levava na boate, trazia junto com a minha esposa, que acordava de madrugada, com sono, ia buscar. Em determinado momento aconteceu isso. Então, voltando onde eu estava falando, as minhas últimas palavras com ele foi chamando a atenção dele. Não me arrependo até hoje, dizendo, cara, cuida desse carro não, cuida das pessoas para você não atropelar alguém, para não machucar alguém, cuidado, a rua, aquela coisa toda. E ele saiu, e ele, na realidade, era para ele ir para outro local e acabou parando lá na boate, porque era lá onde eles encontravam as amigas, os colegas, as paqueras deles, estavam dando aquela boate. E em momento nenhum a gente imaginava que aquilo ia virar uma coisa daquela, né?
E em determinado momento, naquela noite de sábado, o meu filho liga para mim, o meu outro filho, que é o Júlio, que estava em uma festa dos amigos dele. Como ele era muito novo, 16 anos, ele estava na casa do amigo dele e ele tinha acertado com o meu filho mais velho que quando desse lá para as 11 horas, 11h20, ele iria sair lá da boate e... não, estou mentindo, me desculpa, não era 11h20, era às 3h30. Desculpa, eu estou perdido aqui. Ia sair às 3 e poucas, ia passar lá na casa do amigo do meu filho, pegar e trazer para casa. E aí, de repente, de madrugada, esse meu filho mais novo liga para minha esposa e diz: ele falou, tá acontecendo um negócio aí na boate, tá pegando fogo. E quando minha esposa falou comigo, eu pensei, fogo pega o tempo todo, deve ser um ar-condicionado, uma coisa assim. E nesse momento a gente estava sem carro, tá? Não tinha carro, porque eu, no caso, morava longe do centro da cidade, morava num bairro longe. Aí nós tivemos que pedir um amigo nosso, que era um policial civil, morava um vizinho nosso, e ele levou a gente lá. Quando nós chegamos lá em perto da boate, era aquela doideira, né? Aquela loucura, aquela coisa sem noção, aquele monte de gente. E você, infelizmente, mas o sentido de proteção de um filho é tão grande que você pode ver milhões de mortos ali na frente. Você não consegue entender, você vê só pensa só no seu filho. Infelizmente, é proteção, entendeu? Então, quando Seu aquela Sérgio, história só um toda minutinho para o senhor me explicar. Quando vocês chegaram lá, o senhor viu muitos mortos no chão? Quando nós chegamos lá, tinha uma barreira muito grande na frente não, assim, próximo da boate, na Rua dos Andradas, ali em cima, na Rio Branco, e a gente olhava de longe. Aí, quando eu resolvi entrar lá no estacionamento, aí que eu deparei com aqueles mortos que estavam ali, que aparece no seriado, estavam ali debaixo, já na entrada do Carrefour, ali, do estacionamento do Carrefour. Foi ali que a gente teve uma noção que o problema era tão grande. Né? O que o senhor sentiu? Porque foi uma coisa que me marcou muito. Quando o senhor entrou no estacionamento procurando com o controle na mão para saber se seu filho estava ou não na boate, que até então você tinha esperança de não estar. O que o senhor sentiu quando estava com o alarme na mão, dentro do estacionamento, e viu que seu filho realmente estava dentro da boate? Sei, uma coisa que dói até hoje, a gente fala, já dói. É um sufoco, tu perde o controle de tudo, o mundo desaba, né? O que eu senti? Fiquei perdido. Fiquei perdido até então, que depois eu peguei o carro e perdi o carro. Parece até mentira. Eu me perdi. Eu fundi, sei lá. Eu perdi a noção das coisas. Porque eu lembro que o carro, eu perdi o carro. Inclusive, o carro eu tirei do estacionamento, estacionei ele e fui atrás nos hospitais para ver se ele estava. Ali eu já perdi o controle e depois eu fiquei uns 15 dias desorientado. Naquele momento ali eu me perdi. Até hoje eu não sei onde o carro ficou, onde eu coloquei. Alguém foi lá e pegou para mim e trouxe para casa o carro depois. Eu imaginei. Então é uma sensação... Eu imaginei, porque aquela cena para mim foi muito marcante, foi muito dolorosa aquela cena. Ela não tem nem como descrever assim. Você sabe que você é mãe, tu sabe, né? Filho, aquele ser assim, que a gente pudesse, na hora que a gente leva eles para vacinar, se a gente pode botar o braço para vacinar a gente botaria, né? Se eles estão doentes, a gente queria estar no lugar deles. Então, tudo aquilo vem na nossa cabeça, né? Você não pôde proteger, é uma sensação de impotência, de proteção. É isso que acontece, é aquela proteção de filho que a maioria dos pais e mães têm. Né? Bom, depois disso, gente, eu observei uma coisa que me marcou, que aí vocês vejam quem poderia falar isso melhor. E eu vi toda aquela loucura, eu percebi também que a cidade não estava, obviamente, preparada para aquele atendimento. O hospital não estava preparado, a quantidade de respirador. Foi um caos aquele dia em Santa Maria.
E dentro da boate estava os dois donos, porque na série mostra um que estava do lado de fora. Os dois estavam lá? Como é que foi isso? Eles fugiram, correram? Como que foi? Quem pode melhor responder? Quem pode melhor responder? Eu não sei explicar sobre isso porque eu estava transtornado, eu me perdi, eu sei o que contam, né? Depois as histórias que contam, mas eu não sei dizer sobre isso, entendeu? Parece uma coisa interessante. Quando eu li o livro da Daniela Arbex, tem coisas ali que eu não sabia. Sim. Eu participei disso tudo e não sabia, entendeu? Então tem muitas coisas da pesquisa dela que eu mesmo, como eu e outras pessoas que participamos fazemos parte daquela história ali, a gente não conhece a história, entendeu? Fomos descobrir depois lendo o livro, ou de repente do seriado, tá entendendo? Mas ele então, fugiu ou não fugiu? Ele correu? Ele escondeu? É isso que eu quero saber. Pode falar, Gabriel. É isso. Então, pelo que eu sei da história, também na época eu não tinha conhecimento de absolutamente nada, não sabia quem eram os donos, não sabia de nada. Fui descobrindo com o tempo, né? Pelo que eu lembro, posso estar equivocado, mas quem estava na boate era o dono, né? Aquele sócio, ele não estava naquele momento. Ele ficou sabendo de madrugada, eu acho, se eu não me engano, e já foram procurar advogado, né? Sei que o dono da boate foi, acho que internado em outra cidade perto aqui, porque claramente fugiu, né? Saiu da cidade já no mesmo dia para ver o que ia fazer e foi internado em Cruz Alta, que é uma cidade próxima. E é o comportamento típico, assim, que eles vêm tendo desde sempre, né? Outro comportamento que eu achei assustador foi do cantor, né? Porque diante da situação daquele fogo, ele preocupou em avisar a banda, porque qual seria o natural de uma pessoa que se preocupa? Gente, corre, fogo, para todo mundo. Ele não fez isso. Não. Isso é real, ele realmente não fez isso. Não fez, não, isso é real. Bom, primeiro porque eu lembro, né, do que eu ouvi e do que não ouvi naquele momento, assim. Lembro de pensar que é briga porque as pessoas estavam falando ali em volta e de assimilar que era isso, e eu fui saber que era incêndio quando eu entendi através da fumaça, né? E esse é só o meu relato, né? Tem múltiplos outros assim que se dão da mesma forma. E não somente os relatos de sobreviventes, mas as provas, né, mostram que não somente não avisaram, como tem vídeos dos músicos fora antes da boate, antes de muita gente, né? Eles conseguiram ser um dos primeiros ainda a sair, estando no epicentro da coisa. Então, e como conseguiram isso, que eu fiquei impressionada com isso, né? Porque eles estavam no palco, debaixo da onde começou o fogo. Como é que eles foram os primeiros a estar lá fora? Será que tinha alguma outra saída? Eu não consigo entender. Tinha acho que uns caminhos eu não sei se era para camarim, alguma coisa que não pegava um fluxo padrão, assim, mais para acessar a última porta, assim, que deu isso, né? Enfim, queriam salvar os instrumentos, né? Queria salvar os instrumentos. Outra coisa, esse show era normal ter show pirotécnico lá dentro daquela boate? Então, pela minha experiência, eu não faço ideia, porque eu fui na noite anterior, a primeira vez em uma boate, né? Não só na Kiss, mas em qualquer boate, era meu primeiro final de semana. Mas há relatos que sim, há relatos que era frequente, inclusive pela própria banda, e já no mesmo local. Então, sim. Porque na verdade é o seguinte, né? Isso aí deve constar, inclusive nos autos, né? Sim, deve constar isso, e até porque por isso deve ter sido que o cantor foi denunciado até pelo fato de não ter avisado. Até pelo fato de não ter se preocupado com o público que estava ali. Bom,
Outra coisa que me impressionou muito é que a grande parte das pessoas foram achadas pilhas de corpos dentro do banheiro. Dentro da boate não tinha nenhuma sinalização de saída com sinal luminoso? Não. O que havia em cima do banheiro era um ponto luminoso de uma propaganda. Era tipo uma plaquinha luminosa de uma propaganda de uma marca, acho que era de energético, não lembro do que era. E era o único ponto luminoso que havia. E como eu vi a luz do poste na fumaça na saída, no meio da fumaça qualquer coisa luminosa indica um caminho, né? E para quem não conhecia o local, para quem já estava tomado pela fumaça, não tinha visão alguma, depois que as luzes cessaram do local, havendo um ponto luminoso, se torna, né, um indicativo, né? É o que se espera. Bom, então por isso que as pessoas foram até para o banheiro, né? Atraídos por aquilo, achando que era uma saída. Eu vi que na boate já a mesma entrada era a mesma saída, estava super lotado, acima da capacidade. E outra, os seguranças não deixaram sair? É isso mesmo? Os seguranças barraram a porta, tanto que eu lembro de ver essa cena, como eu disse, né, das portas fechadas, de fato, já para acessar o hall, estava fechado. E foi um tempo que, com a velocidade das coisas, qualquer segundo era muito valioso, né? E além deles segurar a porta, tinha extintor que não funcionou, extintor em lugares que deveriam estar, mas não estavam. Olha, e eu vi que uma tinha na sequência porta, desse caso. na porta parecia, não sei se é tipo uma pilastra assim deitada que dificultava a saída, inclusive, né? As pessoas tinham que passar assim. E, obviamente, que o segurança não deixou sair, porque recebeu ordem, né? Porque o que vale é a comanda, não a vida das pessoas. E, para mim, Isso. não interessa se é fogo, se é briga, o que era. Era um risco que as pessoas estão correndo, que ele tinha que ter deixado sair. E aí eu pergunto para vocês sabem me explicar também por que nenhum dos seguranças foram indiciados, nem denunciados? Eles morreram? Teve segurança que ficou ferido, né? Alguns Teve, sim. que fazem parte desse 242. Então eles morreram? Alguns não sim. Todos, alguns. Sim. E a gente percebe, inclusive a Ministério deixou isso muito claro, a falta de experiência, né, dos funcionários, das pessoas, né, da equipe da boate. A total falta de experiência. Bom, passada essa parte desse dia, como que foi feito o encaminhamento para o hospital, atendimento, os corpos para serem entregues às famílias? Como que foi feito isso? Como foi o passo a passo disso aí? Quem pode me dizer? Posso responder? Pode. Então, inicialmente, pelo que eu conheci da história depois, né, mais do que vivi, de fato, passo a passo, as pessoas eram encaminhadas para os hospitais, principalmente os familiares que não sabiam onde estavam seus filhos eram encaminhados para todos os hospitais para buscar nas listas de internados. E conforme foi se estabilizando o número de internados, né, foram se encaminhando os corpos para um ginásio aqui da cidade, porque serviu como ponto de encontro para ocorrer todo esse processo, né, de centralizar a informação e centralizar esse trabalho de reconhecimento. Então, todos foram levados ao ginásio, Farrezão, e a partir dali se montou uma estrutura de acolhimento para familiares e atendimento, apoio de toda a ordem, com a cidade inteira se voluntariando para ajudar de alguma maneira, quase. E
e a partir dali se separou, Entendi. né, num ginásio, assim, de um lado os homens, do outro lado as mulheres, e foi dado início a esse processo de Você reconhecimento, foi né? para o hospital, Gabriel? Não, eu não fui internado, eu fui no hospital no mesmo dia, no dia 27, à noite, porque estavam fazendo um chamado geral para todos os sobreviventes, né, fazer uma avaliação, assim, principalmente respiratória, porque ao Sim. longo da madrugada, né, durante a manhã, foi se dando conta que não se tratava de uma intoxicação por fumaça, né, apenas, não era a fumaça em si, mas sim a toxicidade dessa fumaça que estava tendo consequências muito sérias, né, e estavam levando à morte. Então se pediu para irem aos hospitais, né, quem não estava já num, e eu fiz essa avaliação e não tive nenhuma queimadura interna, não tive Você não teve nenhuma sequela alguma, sequela assim, física. física? Física não, não, física não. E aí, enquanto isso também estava sendo realizado o transporte, já durante a manhã, o transporte de Santa Maria a Porto Alegre, né? Principalmente para os queimados graves, assim, para diferentes hospitais. O, Então, seu Sérgio, como o senhor achou seu filho? Como foi? O meu filho é o que conta ali no seriado ali. O meu filho, eu fiquei em frente ao Hospital de Caridade, um hospital particular que tem lá em Santa Maria, fica ali mais no centro da cidade. Ah, Todos os hospitais receberam vítimas, né? Então, nós fomos em todos os hospitais e paramos ali, que era o hospital que tinha mais vítimas ali, no Hospital de Caridade. E eu perdido, né? Eu com a esposa ali, a gente perdido, tinha gente que não acabava mais ali na frente, ali, não sei, umas 3.000 pessoas, sei lá, era uma multidão de gente na frente daquele hospital. E aí, em determinado momento, lá para as 7, 8 horas da manhã, que a gente não conseguiu achar ele, eu pedi um parente nosso, que esse rapaz, ele é do bombeiro, era aposentado do bombeiro, conhecia muita gente, e aí tinha que ir ginásio. lá no Farrezão, lá Farrezão é o ginásio, né? Onde os corpos estavam indo para lá. E aí foi o momento que eu não fui, não tinha condições de ir. Não fui assim tão macho para ir, sei lá, eu estava tão perdido. E ele foi ajudar a gente, esse primo da minha esposa. E aí ele, quando voltou, ele encontrou o meu filho lá. E quando ele voltou, parece uma coisa estranha. Eu tinha esperança ainda dele fazer uma brincadeira, não era momento de brincadeira. Mas a tua cabeça está tão perdida que, como ele era como ele é um cara muito brincalhão, eu pensei, esse cara vai me sacanear, vai fazer alguma coisa. Mas aí ele veio e me entregou para mim, para minha esposa, a carteira do meu filho, os documentos dele, aquela coisa toda. Aí ali a gente se perde, né? Ali eu fiquei perdido. Fiquei mais uns 15 dias ali voando, perdido, sabe? E aí, Pensei, pronto. o André, você foi para Santa Maria ou você, após ter ocorrido isso tudo, você foi para Santa Maria, você retornou para acompanhar as pessoas? Como que foi isso? Eu retornei para Santa Maria 7 dias depois, no domingo, no outro domingo, né? As aulas foram suspensas naquela semana, se eu não me engano. Na próxima semana retornariam as aulas, e eu lembro que a gente encarou de uma forma muito dura o retorno, porque tinham muitos alunos da Universidade Federal de Santa Maria, né? Salvo engano, eram quase 100 pessoas. Então, foram momentos muito difíceis no retorno. Obviamente, eu não tinha contato com as pessoas que se envolveram diretamente, fora alguns colegas que eram sobreviventes. Os familiares da minha amiga, eles não residiam em Santa Maria ainda, eles acabaram indo depois. Então, foi um processo muito difícil de acompanhar, né, esse enfrentamento da dor.
dessas famílias, das pessoas que eu perdi, e também de me aproximar dessas pessoas, né? Que foi algo que foi construído a passos lentos, entendendo que depois de um certo momento, e acredito que a gente vai entrar nesse ponto, que a sociedade em Santa Maria começa a rechaçar um pouco essas pessoas, Sim. né? Então, a partir do momento em que eu percebia que eu também estava passando por aquilo e via que eles também faziam parte disso, que houve essa aproximação. Então, o meu caminho ele se dá a partir disso. Entendi. Ó, gente, como a gente sabe, a minissérie esclarece muita coisa. Vamos à parte que interessa e que nós precisamos de justiça. Bom, depois disso teve esse andamento e eu queria saber, eles foram presos inicialmente, os donos? Foram por uns 3, 4 meses, eu acho. O Sérgio pode me corrigir, André também. Eu não lembro ao certo, mas foram por alguns meses, né? E preventivamente, eu acho, logo após. Sim, na primeira ação ali, nos primeiros dias presos ali, eu não tenho certeza se ficou 30 ou 40 dias. E aí eles entraram com uma ação e lá os desembargadores lá de Porto Alegre liberaram eles, deixaram eles responder, né, a Em justiça liberdade. em liberdade. E vocês sentiram da justiça que a justiça estava levando isso de alguns componentes da justiça como se fosse um acidente, isso podia acontecer? Vocês sentiram isso? Isso aconteceu desde o início, né? Ali os promotores da época ali de Santa Maria, eles queriam botar de qualquer jeito na nossa cabeça que aquilo foi um acidente, que tudo foi assim, aconteceu, aí tinha 4 responsáveis pelo ato, que são esses 4 que estão diretamente Repete envolvidos para a atualmente. gente quais são os 4, para as pessoas que estão vendo e ouvindo, quais são os 4 que foram denunciados? Os 2 sócios, o cantor... São os dois sócios, que é o Kiko e o Mauro, e o cantor, que é o André, me ajuda aí, o André. É o Luciano, né? O Luciano e o Luciano Bonilha E e o o outro Marcelo. rapaz. E qual é o Marcelo. outro? O quarto é o qual? É produtor Marcelo, da banda. vocalista da banda. Foi quem ajudou lá para acender os fogos, que está ali na série, falando isso. Bom, isso. Aí os promotores queriam convencer vocês que só esses eram os culpados, vamos dizer assim. Sim, que até hoje eles mantêm essa direção. O que aconteceu? Logo no início ali, a Polícia Civil, né, através do delegado Arigoni, do delegado Sandro, eles fizeram um trabalho assim grande, né? Eles colocaram todos envolvidos ali foi indiciado, né? Foi indicado ali para o indiciamento. Naquela época foi 28, tinha mais, eles até tiraram alguns, foi 28. Desses 28, a gente o tempo todo em contato com os promotores, pedindo justiça a eles. Aí eles deixaram só 4. Eu lembro que na época eu falei com um dos promotores e falei assim, o senhor deveria incluir o governador do estado, porque o governador do estado deveria responder pelo ato, além do prefeito, né? O governador do estado deveria responder porque lá na época não tinha os oxigênio, aquela coisa toda, o material todo dos bombeiros para entrar, não tinha uma equipe pronta e não tinha material. Então, o governador seria um dos responsáveis também para responder. Aí eu lembro que quando eu falando com ele, não, prefeito, aquela coisa toda, aí ele falou para mim assim, não, então o senhor quer colocar até o governador? Eu falei, cara, que coloque o governador, tu é promotor para quê? Tu presta para quê? Não, porque não, se é o governador, tu coloca. Você não sou independente de política? Não, mas não é bem assim. Eu falei que não é bem assim, não, rapaz. Aí deu aquelas crises todas, aquelas brigas que a gente vê ali, teve muito falta de respeito por parte deles e a gente agitado, querendo colocar os 28, que chegou no final,
acabamos sendo processados pelos promotores de Santa Maria, não, do Rio Grande do Sul. Né? Aquilo, eu fiquei tão indignada, primeiramente. Dentro desses 28, obviamente que tinha autoridades, né? Porque a gente percebe Claro. que o trabalho da polícia foi um trabalho minucioso. Parecia que tinha alvará, que parecia que estava fraudado. E assim, todo mundo sabia que não podia funcionar e fazia vista grossa. E os bombeiros, nenhum deles foram também condenados, nada, excluídos da corporação, não teve isso também, não? Não, os bombeiros, eles tiveram penas leves, né? Tipo, aquelas de menos de 4 anos, aí outros pagaram cesta básica, e aí continuaram a vida deles, foram promovidos, um que era major na época já é coronel, entendeu? Então a vida deles continuaram. E qual era a explicação que eu gostaria de saber, que foi dada a vocês por essa autoridade, principalmente pelo prefeito, como que aquela casa estava funcionando sem ter condições de funcionar, daquela forma, com material inflamável, altamente inflamável, aquele... Como é que chama, gente? Vocês podem falar melhor que eu. Uma espuma. A espuma, com aquele extintor né? daquela maneira, com uma saída e entrada igual, sem saída de emergência. O que eles falaram para vocês? Não, assim, ó, primeiro que o prefeito nunca se manifestou. A gente entende que houve alguma decisão entre o Ministério Público e a Prefeitura, porque o próprio Ministério Público estava com aquela casa aberta com TAC, Termo de Ajuste de Conduta, que era feito por um promotor da época. E ele deixou a casa aberta. Então, além da casa estar aberta errada, deve ter tido alguma negociação entre o Ministério Público e a Prefeitura, que um não empurrava um e o outro não empurrava o outro. Por isso que saíram, porque deveria estar dentro respondendo esse processo, o promotor que deixou aquela boate aberta junto com o pessoal da Prefeitura. Com Eles certeza. sabiam da irregularidade e como sabe como é que é, na hora de tomar uísque e fazer festinha, eles não vão convidar a gente, convida é promotor, delegado, é juiz, não sei o quê, aquela coisa de cidade pequena, né? Todo mundo é amigo, todo mundo quer lugar de todo mundo. Então a grande crise aconteceu por causa disso, porque a prefeitura o Ministério Público não incluiu a prefeitura e ao mesmo tempo a prefeitura deve ter dado uma chegada no Ministério Público. Se for colocar a gente, vocês vão também. Aí ficou tudo elas por elas e sobrou lá para aqueles 4 mesmo. E aí, deixa eu te falar, como vocês pressionaram, vocês se tornaram pedras nos sapatos do Ministério Público. Porque vocês pressionaram afinco, vocês não desistiram diante de toda aquela dor. Aí vocês fizeram um manifesto com cartazes, não foi isso? Aí na época ali estava os pais ali, aí fizeram aquela manifestação, colocaram os cartazes, porque tem um ofício que vai da prefeitura para o Ministério Público, dizendo, ó, essa casa é irregular com com tantas alterações. Aí o engenheiro lá da prefeitura, que inclusive ele subiu de Santa Maria, o engenheiro da prefeitura, não por ele ter feito um mau trabalho, não, ele fez o trabalho dele certo, apontou várias irregularidades, só que esse cara sumiu de Santa Maria, não sei para onde que ele foi, saiu de lá, esse engenheiro. E o promotor sabia e a prefeitura sabia, os dois sabiam, e ninguém tomou providência. Aí na hora que deu a coisa errada, ficaram tudo quietinho, né? Um abraçou o outro e ficaram de fora. E uma coisa interessante que o Ministério Público fez, na hora dele botar a gente para responder o processo em 2 anos, eu, Flávio, Dona Marta, Flávio, Dona Marta e o Paulo Carvalho, esses 4 pais, eles colocaram, porque eles não deixaram responder o processo lá, os outros 28. Porque se fosse chegar no final, o juiz falasse, ó, o fulano não tem culpa, a gente não poderia falar nada. Agora, mas como eles não deixaram nem eles responder. Agora, outra coisa que eu queria saber. Quando vocês, pais, né, foram processados, o próprio juiz não ficou chocado, não? Passando o que vocês tinham passado, será que ele não olhou assim?
É porque o juiz foi assim, foi dividido, né? Eu e o Flávio fomos a julgamento em um juiz, a dona Marta foi processada pelo ex-promotor da cidade, então foi outro juiz. O Paulo Carvalho em São Paulo foi outro juiz, entendeu? Então, as manifestações, depois, na decisão deles, eles deram razão a gente, falando que a gente tinha o direito de se manifestar, aquela coisa toda, e que o servidor público, no caso o Ministério Público, tinha que Dá tinha que satisfação. aceitar. Falando a situação. E dá satisfação, né? Sim. Agora, aí aconteceu isso tudo. Eu observei que teve uma época que a própria população, o povo lá da cidade de Santa Maria, começou a ter antipatia da luta de vocês. Isso, ali foi complicado. É um dos motivos, assim, também, que eu acabei saindo de Santa Maria, né? Que hoje em dia eu moro em Santa Catarina. E vivi minha vida, eu sou carioca, fui viver lá em Santa Maria, porque eu sou militar, aquela coisa toda, fui viver em Santa Maria. Quer dizer, eu passei mais meu tempo de vida em Santa Maria do que no próprio do Rio de Janeiro, que eu saí de lá com 4 anos e fiquei em Santa Maria 30 e poucos anos, então fiquei mais no sul do que no Rio de Janeiro. E a antipatia das pessoas pegou muito no nosso pé. Não sei se você sabe daquela barraca, uma tenda que tem no centro da cidade. Ela foi colocada logo nos primeiros dias. Aquela tenda era para se manifestar, da gente poder trazer justiça. E o que as pessoas maltrataram a gente ali. Gente, eu vejo mesmo que assim, as pessoas xingavam. A Ligiane e o Flávio, que são os pais que estão sempre na linha de frente, estão desde o início na linha de frente. Bom você conversar com eles um momento. A Ligiane e o Flávio são guerreiros, sabe? Eles estão ali. Mas que nós passamos ali inverno e verão, porque o Rio Grande do Sul dá uns invernos ali, né? O pessoal que sabe Vocês ali. Vocês receberam ameaça? Vocês receberam ameaça de morte? Não, isso não recebemos, mas assim, é sempre alguém xingando, ou alguém lá do Ministério Público vinha e xingava, vocês têm que entender que é Ministério Público, não sei o que, papapá. Aí vinha outro, aí vinha o espírita e falava assim, vocês têm que deixar ele descansar. Aí vinha o evangélico, xingava a gente, aí vinha o católico, xingava cada pedaço da religião. Claro que essas pessoas não representam a religião, entendeu? Sim, lógico. Mas o conhecimento deles sobre respeitar a vida era uma briga, entendeu? Cada hora xingava um vinha xingar, outro vinha xingar. As pessoas mais religiosas eram que mais xingavam a gente. Mais xingavam. E o outro por problemas políticos, por exemplo, como a gente pegou muito no pé do prefeito, que era da corja ali do MDB, PMDB, que é o antigo PMDB, o MDB, né? Só mudou as letras. E eles também estavam sempre tacando pedra na gente. Eu lá na associação, com a minha cabeça envolvida, além da perda do filho, aquela coisa, aí o pessoal da prefeitura mandava pra gente lá, alguém pegou fogo na casa não sei de onde, aí mandava lá pra gente resolver. Não sei alguém está com um problema de saúde, então eles botavam a associação... prefeitura e jogavam pra... Mas deixa eu entender aqui, seu Sérgio, a associação não era para a luta das famílias, das vítimas e sobreviventes do incêndio? Sim, mas o que eles faziam? Quando as pessoas iam procurar lá na prefeitura alguma coisa assim, tipo uma pessoa com problema de saúde, ou a pessoa com problema de cabeça, doido, alguma coisa, eles iam lá na universidade onde funciona, na antiga reitoria onde funciona a associação, e lá as pessoas pediam as coisas. Minha casa pegou fogo, eu tô com um parente para queimado, tirar o foco, né? É para tirar o foco de vocês. Eu digo assim, as pessoas não respeitavam a gente, não aceitavam a gente. Eu lembro da época, os empresários da época fizeram até campanha lá criticando a gente. Algumas rádios também, em Santa Maria, como as rádios elas são muito... você sabe que as rádios elas são bancadas pela propaganda das prefeituras, né? Entendeu? Então sempre tem uma rádio muito chegada. Na verdade, vocês tiveram uma pressão, um massacre político, né? Que não era interessante ter isso lá mais, até porque ninguém gostaria de ser descoberto, ninguém gostaria de estar ali
vocês foram muito corajosos, muito guerreiros, é admirável. André, você entrou nessa história a partir disso, né, André? Do tanto que esses familiares sobreviventes foram sendo, sabe, como se fosse um estorvo para Santa Maria. Perfeito. Percebia que essas pessoas não conseguiam agir em prol da própria instituição, que é mais ou menos o que o Sérgio está relatando na gestão dele na associação, e não luto, além disso. Então, tinham que lidar com todas essas manobras políticas, judiciais, enfim, e também lidar com essa falta de apoio populacional, né? Eu percebia muitos comentários, a gente ainda percebe, principalmente nas redes sociais, hoje em dia, mas eu entro tentando trazer um pouco mais dessa realidade muito próxima para as redes sociais, né? A gente enfrentava um momento em que o eixo Rio-São Paulo midiático já não noticiava muito o que estava acontecendo em relação ao incêndio, os desdobramentos, inclusive quando os pais foram processados, eu acredito que também não teve uma amplitude nacional, até a gente consegue perceber agora com o lançamento da série em que as pessoas ficam um pouco apavoradas com o que aconteceu e relatam que realmente não sabiam disso. Então isso é muito do reflexo do que estava acontecendo naquele momento. E também, algo interessante de se trazer é muito que esse movimento que os pais faziam por colocar a denúncia dos agentes públicos, prefeitura, enfim, existiam protestos, trancavam as ruas, iam para frente da prefeitura protestar, colar cartaz, enfim, as pessoas iam lá recriminar, dizendo que não deixava a cidade se desenvolver, os próprios empresários, como o Sérgio já falou, e num cenário de 9 anos depois que a gente chega no julgamento e que a gente tem só 4 réus, as pessoas que diziam isso dizem, mas e cadê os órgãos públicos? Então a gente vê uma contradição muito grande dentro da sociedade de Santa Maria, que é rechaçar quando eles estavam buscando por aquilo e depois rechaçar por não terem conseguido, enfim, pelas diversas manobras, mas muito contraditório, Poxa, eles estavam lutando por isso, Não, ficaram só os 4, e agora que eles estão sendo julgados, vocês continuam rechaçando essas pessoas, sendo que elas já estavam fazendo isso há 9 anos atrás? Bom, Gabriel, você foi testemunha no julgamento? Não, mas eu estive presencialmente lá em Porto Alegre durante todo o julgamento para. O julgamento foi quando? Quando foi o julgamento? Foi em dezembro de 2021. Gente, já é o ó, né? Dezembro de 2021. Presta atenção. Até lá. E até lá eles ficaram soltos, né? Mas Sim. Não estavam em Santa Maria mais, né? Eu acho, né? Não é possível. Eu não sei por onde eles ficam. Na verdade, é porque eu estou perguntando. Eu assisti o julgamento, vi, inclusive os réus, né? Falaram que, por que só a gente? Cadê o restante? Foi nessa parte que eu concordo com eles. Sim, porque a boate não funcionou. Se tivesse gente para fiscalizar, gente séria, não estaria funcionando. E aí, o peixe pequeno que está no banco dos réus. O peixe pequeno em relação aos agentes públicos, né? Bom, eu assisti e comentei antes de começar o podcast, o ex-prefeito falando, eu não sei o que ele era testemunha, o que ele era? Deve ser testemunha nesse julgamento. Eu fiquei indignada quando aquele sujeito falou assim, isso foi só um incêndio. Eu parei várias vezes nesse vídeo, porque eu achei de uma falta de caráter, de empatia.
O senhor era prefeito à época, obviamente que nada funcionaria, uma casa noturna não funcionaria de forma irregular se a sua prefeitura não soubesse. E ter coragem de não demonstrar nem um pingo de solidariedade no julgamento sequer, não demonstrou antes, demonstrou uma frieza imensa ao falar de vítimas, ao falar de sobreviventes, ao falar de familiares, que esses sim são os verdadeiros punidos esses anos todos. Punidos pela, muitas vezes, a insatisfação da população, pelo julgamento, pela perda de seus filhos, e às vezes de terem seus filhos com sequelas que não são físicas, mas psicológicas, e de muitas vezes verem seus amigos, pais, falecerem, sem ver um ponto final nisso. Que país que é esse? Que admite um agente público a sentar num tribunal, numa arrogância terrível, para dizer que foi apenas um incêndio. Foi apenas um incêndio porque não estava a filha do senhor lá dentro. Não foi apenas um incêndio, não. Você já imaginou, no restante do nosso país, quantos donos de boate ou agentes públicos podem se sentir à vontade a fazer vistas grossas de alvarás, de extintores, de poder ou não funcionar, de ter ou não tal capacidade? Porque funcionar errado, morte de 242 jovens, compensa, porque está todo mundo aí. E aí, mais impressionado eu ainda fiquei, que a despeito disso, daquela coisa horrorosa, falando, gostei muito do testemunho da menina que usa perna mecânica, é isso, Gabriel? Helen usa prótese, sim. É, quando ela olhou para o réu e falou, quem tem que entender são vocês. Eu gostei muito daquilo. Gostei deles terem sido condenados e presos, e agora, absurdada com a anulação do julgamento, com mais manobras, né? Manobras de bons advogados, da nossa lei absurda, burocrática, que está nem aí para a vítima. A gente vive num país que a vítima não tem importância, que a vítima se torna réu, que a vítima que leva tudo no lombo. Como é que vocês estão vendo essa anulação? O que está sendo feito em relação a isso? Como é 10 anos sem ter uma resposta do que aconteceu? Eu posso falar? Pode falar. Posso falar? Assim, ó, os absurdos, né? A gente parece que está em outro mundo, né? Às vezes você fica se perguntando, será que é isso mesmo? Eu lembro daquele julgamento. Eu, como fiz cirurgia do coração, tive que, com essa agitação toda, tive que colocar 2 safenas, 2 mamárias, quase morri, inclusive. Eu não tinha condições de ir lá naquele julgamento. Aquele julgamento, só para complementar, aquele julgamento, aquelas asneiras que aqueles advogados falam, chega a dar... Tudo bem que o advogado tem direito de defender o réu tem todo o direito, mas o trabalho, uma linguagem, uma falta de educação, eu acho que o De que o réu respeito, tem né? todos os direitos, falta de respeito à outra parte, a linguagem. Será que a OAB não tem ninguém para controlar essa coisa, esse tipo de gente antiprofissional? Sabe, uma coisa, eu ouvia os outros advogados de determinadas partes lá, os caras tinham uma integridade, falavam o direito, falavam sobre o cliente deles, botavam a posição dele. Você fica de longe assim, tá falando, pô, o cara é interessante, você vê o profissionalismo que ele tem, mas vê tanta asneira, tanta safadeza, tanta falta de respeito, tanta falta de ética, isso dá nos nervos. Então eu não iria aguentar, eu ia sair gritando lá, ia infartar, ia morrer logo naquele julgamento lá. Mas depois de 10 anos, a luta não termina, né?
que agora a gente fica indignado, a gente não sabe para onde ir. E uma coisa interessante que eu queria dizer para você, eu no tempo que eu estava na associação, junto com o pessoal, nós fomos até a última instância. Eu, na época, a presidente do Brasil era a presidente Dilma. Nós fomos no STF, nós fomos na Procuradoria-Geral da República, nós fomos em todas as instituições que competem a esse país. Até a Corte Internacional nós fizemos Por causa da processo anulação? Por causa da anulação? Não. Da Corte Internacional? Vocês foram, na sua época, vocês foram a última instância? Não, na época era por causa de incluir todos os funcionários públicos. Tá. Nós fomos a tudo que era deputado, nós fomos todos os deputados independentes de partido, nunca destrataram a gente, nunca, sempre abraçaram a gente, mas em compensação, tudo botaram a mão dentro do bolso e ficaram quietinhos. Fomos lá dos deputados de Porto Alegre, nós ficamos deputados de Brasília, falamos com tudo que era possível. Nós fomos no Senado, conversamos com alguns senadores. Então, todas as instâncias desse país nós fomos. E eu vou dizer para você, chega da vergonha, uma cambada. Eu nunca vi uma gente tão à toa. Eles te dão atenção quando tu volta no outro dia e nem lembra mais o que você falou. Entendeu? E eles só davam atenção a gente porque a gente tinha uma história de 242, mais 630 sobreviventes. Por isso que a gente dava atenção. Se fosse uma família dessa aí, um pai, uma mãe, 2, 3 famílias, não ia nem receber. Então, nós chegamos às últimas instâncias desse país para poder mudar a situação de incluir tudo que era funcionário público ali para mudar a decisão do Ministério Público e não conseguimos. Mas vamos rezar daí para frente. Gabriel, você agora como presidente da associação, o que você pode me falar sobre essa situação da anulação do julgamento dos réus? Quais providências? Eu sei que tem um recurso no STF e STJ. Você sabe me explicar, né? Dentro do que você sabe. Sim. Então me explica o que está ocorrendo. Só quero fazer um comentário antes sobre a conduta dos réus, assim, uma coisa que fica muito marcada, e vou dar um exemplo também. Primeiro que a defesa faz absolutamente tudo sem limite e pudor algum, né, para salvar a reputação dos réus. E, de fato, os réus só choram quando algo toca a reputação. Eu nunca vi, na verdade, fingem que choram, né, é uma encenação braba, assim. Mas quando algo diz respeito à própria reputação deles, e não se compadecendo com a dor, nem nada a respeito, nem parecido. Inclusive, numa dessas manobras de defesa, é interessante mencionar que um dos pais, né, o Flávio, foi arrolado como testemunha de um dos réus. O quê? Conseguiu, na época do julgamento, acho que é importante mencionar do nível de absurdos que isso chega, sabe? Conseguiu se reverter um pouco antes do julgamento isso, mas ele chegou a ser arrolado enquanto testemunha de um dos principais réus, né, da questão. E a respeito da anulação, isso é interessante porque eu entrei no movimento muito recentemente, por isso que meu contato com o Sérgio até hoje é mais pelo celular do que pessoalmente, né? Muito por conta de oportunidades que a própria Quis Que Não Se Repita me proporcionou, né, através do movimento do André e tudo mais. Mas, enfim, eu entrei no movimento de corpo e alma no julgamento, basicamente, né, que eu participei os 10 dias, conheci muita gente, e desde então não saí mais do movimento. E quando assumi a associação, eu assumi num sábado, e na quarta-feira o júri foi anulado, na quarta-feira seguinte. Então, peguei de camarote, assim, essa mudança no cenário, né? Porque, embora a gente soubesse da possibilidade, a gente, de fato, não acreditava que isso poderia acontecer. Com o júri anulado, se entrou com recurso, né, no TJ e tudo mais, subiu agora para as instâncias superiores, do STJ e do STF,
E agora vai se iniciar uma vigília de tempo indeterminado, a princípio, lá em Brasília, né, onde um grupo de familiares inicialmente vão. Agora, próxima semana já começam a ir para Brasília para fazer uma nova agenda, como o Sérgio disse, do que foi feito antes, mas tentar não sair dessa vigília sem ter uma resposta, sem ter um andamento do processo, né? O que a gente quer é essa agilidade do andamento das coisas, porque a gente tem a convicção no que aconteceu, na verdade das coisas, e ainda tem essa petição na Corte Interamericana de Direitos Humanos que a gente não quer deixar passar barato, que fique só esses 4, né? A gente quer cobrar todos e sempre foi esse o propósito do movimento, e acho que o movimento sempre foi muito coerente com seus propósitos desde o dia 1, né? E acho que é isso que se preza sempre, é a coerência para não aliviar nenhum por cento da nossa verdade, né? Porque a gente não está fazendo isso, eu não estou fazendo isso que eu estou fazendo, por exemplo, por mim. Assim como o André não está fazendo todo o trabalho do coletivo porque ele quer alguma coisa nesse sentido, ou porque é algo que faz bem para ele, ou que eu vou conseguir algo para mim, né? Conseguindo alguma coisa. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com o futuro de pessoas que vão frequentar lugares parecidos, que têm o direito de se divertir, que têm o direito de segurança, né? O que eu faço uma brincadeira, assim, que diz muito respeito desse propósito, é que eu estou fazendo isso pelos meus netos, só que nem filho eu quero ter, sabe? É uma coisa muito impessoal nessa questão de um objetivo, sabe? Não diz nada a respeito à nossa vaidade, nem à nossa vontade de resgatar algo que não tem resgate, sabe? Mas é de fazer justiça e de criar garantia para que não aconteça de novo, e criar garantia que dá para se viver de uma forma segura, né? Olha, o Gabriel, eu tinha falado com o André, aí, André, vou voltar em você para você explicar, resumido, o trabalho do coletivo. É isso aí, justamente isso. Eu quis vocês aqui para ajudar da maneira que eu posso, por isso mesmo, porque as pessoas têm que entender que isso não está distante delas. Que nós temos casas noturnas no Brasil inteiro. Eu tenho filhos. Isso podia ser com meu filho. O que falta nesse país é olhar a vítima como vítima e se colocar no lugar. Onde já se viu vítimas ficarem correndo há 10 anos pedindo justiça. Quem tinha que correr para não ficar na cadeia era o réu. As vítimas têm que correr para colocar os pingos nos is. E, pelo contrário, as vítimas tinham que estar sendo tratadas, cuidadas, acolhidas, e todo o Estado se movendo na proteção dessas vítimas. Então, isso para mim é inadmissível. Eu gostei demais do que você falou, Gabriel, porque é justamente por isso que eu chamei vocês. Para que isso não aconteça em outros lugares. Eu não sou do Sul, não estava em Santa Maria, e a minissérie me deu um despertar enorme. Eu chorei do início ao fim. O seu relato me deu falta de ar. Agora, que tipo de ser humanos nós temos nesse país que não consegue sentir isso? Eu acho que era o país inteiro que deveria pedir por isso. Não só os familiares, não só a associação, não só o coletivo, pessoas que têm voz tinham que pedir isso. Porque isso pode acontecer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, isso me marcou muito. É inexplicável o sentimento que eu tive de ver jovens amontoados no banheiro, mortos, os pais chegando. Que é isso? Que é isso? Que absurdo que é esse? Agora, André, me conta qual é o trabalho do coletivo? Hoje a gente atua muito nas mobilizações nas redes sociais, né? A gente sempre tenta
manter a memória do acontecido viva, manter a memória das vítimas fatais, dar espaço para os sobreviventes, né, aos poucos, tentando fazer campanhas anuais, que é o que a gente tem braço no momento para fazer desde 2020, em que a gente, cada ano, traz uma pauta diferente. Acho que quando o Gabriel se incluiu no movimento, a gente trouxe a pauta de saúde mental, que era algo que era muito importante naquele momento, e de que alguns sobreviventes estavam querendo se desligar do movimento. Então a gente criou isso para tentar encorajar novas pessoas, né, a não se sentirem sozinhas, a se somarem junto à luta. Então o coletivo ele tem esse trabalho, além de manter essa memória, de tentar trazer e até manter quem está na luta a continuar, né? Porque a gente sabe que é algo muito desgastante, psicologicamente, fisicamente. Acredito que o Sérgio é uma prova disso, né? Que, enfim, por todas as questões de saúde dele. Então, o coletivo ele tenta se mobilizar dessa forma, né? Trazer pessoas que também, até o momento, se viveram um luto ou talvez não viveram o luto de uma forma individual, a se somar, que é algo que a gente tem percebido muito nos últimos 2 anos, desde o momento, enfim, de amigos de vítimas que, enfim, por seus motivos, sofreram sozinhos, viveram aquele tempo sozinho e de uma certa forma hoje um acolhimento, né? Exato, perfeito. Um colo, né, André? Pessoas, mas perfeito. Que lindo. Para as famílias também, sempre um apoio para as famílias. Aqui, olha, na verdade, seu Sérgio, o senhor não teve tempo de ter o seu luto, porque o senhor teve que lutar contra um sistema. O senhor não teve o direito de ficar fechado dentro da sua casa, debaixo da sua cama, gritando a perda do maior amor que uma pessoa pode ter na vida, que é um filho. E aí, o senhor ainda teve que enfrentar um processo. E aí, o senhor teve que enfrentar o seu problema de saúde, obviamente, em virtude do que o senhor passou e passa. E aí, o senhor teve que mudar de uma cidade. Porque o senhor, como os outros, estavam incomodando a cidade. E aí, o senhor tem que todo dia pedir a Deus para estar vivo, para ver a justiça. Isso é surreal. Sim. Isso é um desrespeito. Vocês receberam indenização? As vítimas foram... O quê? Não, tô esperando o valor do ingresso até hoje. Você está falando sério, Gabriel? Acho que eu tô sem som. Sem som. Você não recebeu... Sem som. Você não recebeu indenização alguma? Nenhuma vítima? Nada. Não. Acredito que as únicas indenizações que podem ter ocorrido até hoje são trabalhistas. Mas para sobrevivente, assim, não. Você está falando sério? Ai, gente, me deu até uma dor. Não é possível. Ai. Bom, gente. Eu tenho que fazer uma última pergunta que eu vi. É verdade que teve uns pais que quiseram processar a Netflix por causa da minissérie? Isso é real? Então, parcialmente. Isso foi muito um ruído assim que surgiu logo após quando foi lançada a série. A imprensa estava toda fissurada por alguma coisa para noticiar, né? E aí houve uma falta de comunicação e de um certo desentendimento, até por conta da associação ter tantas pessoas envolvidas e não ter uma comunicação tão centralizada, por conta desse desgaste que o próprio movimento tem, por conta dessas urgências, né, da justiça, dos anos e tudo mais, acabou se tendo um desentendimento, assim, uma falha de comunicação mesmo, que não diz respeito à série nem ao conteúdo da Netflix, mas sim a falta de um aviso, um carinho, vamos dizer assim, um certo acolhimento para alguns familiares, sobreviventes que se sentiram muito chocados com a notícia e com
E ninguém o- avisou, né? a Como. publicação. É tipo isso, mas Entendi. é mais nesse teor do que de fato contrário a sério ou ao Ah, tá. propósito, entende? Só que na notícia isso acabou sendo distorcido e aí causa mais um transtorno para nós que temos que administrar isso e, enfim, né? É um desgaste grande assim, mas tá tudo ok nesse sentido, E a né? Ninguém foi associação, lesado. a associação, ela sobrevive com doação? Como é que é isso? Explica isso aí. Funciona à base de doação, assim, geralmente quando você tem alguma ação maior, se faz o levantamento coletivo, né, financiamento coletivo, que é o que está acontecendo nesse momento para a vigília que vai se estender em Brasília, né, para dar conta de manter esse pessoal que vai para Brasília durante um tempo ainda não definido, principalmente doações e muitas parcerias, né, com empresas, principalmente aqui da região, que tem já uma relação de longa data Entendi. com a associação e com o Você mora em movimento. Santa Maria, Gabriel? Sim, hoje sim. E você, André? Moro em Porto Alegre. O senhor falou onde o senhor mora, seu Sérgio. Repete, por favor. Eu moro em Governador Celso Ramos, fica a 40 quilômetros de Florianópolis. E, ô Gabriel, a associação, estão todos os familiares nela mesmo? Ou tem uns que não? Não são todos. É um número expressivo, assim, mas não são todos. E sobreviventes também, muito menos, né? Até a gente não consegue, muitas vezes, mapear esses sobreviventes, né? Então, é difícil de ter acesso a todos os envolvidos, né? Todos afetados. Mas a Ô, associação segue disponível nesse sentido para quem ainda não se manifestou. Assim ô, como eu, por exemplo, fiquei 8 anos distante de todo o movimento, né? sim. Sem falar sobre a Kiss, tive um acesso, uma oportunidade através da Kiss que não se repita, de começar, e a partir daí fui entrando mais a fundo na associação. Até tem que falar que o coletivo ele está no Instagram, @Kiss não se repita. Kiss mesmo da Boate Kiss, né? KISS. Eu achei sensacional o nome. Parabéns, André, pelo trabalho, porque você não foi uma vítima. Você assim, você não foi uma vítima direta e nem um sobrevivente daquele incêndio. Isso demonstra a sua empatia, a sua preocupação com o outro. Se no nosso país tivesse, sabe, pessoas em cargos de poder com este coração, as coisas seriam muito diferentes, mas as pessoas só pensam nela, pensam nos seus acordos, pensam nos seus conchavos, e que se dane, morreu, enterra, foi só um incêndio, entendeu? Não tem nada a ver com isso. E nós vamos ter que encerrar, infelizmente, a gente tem muito assunto para isso. Eu quero continuar sendo informada, ainda não tem data para o julgamento, né, Gabriel? Ainda não tem data. E Justamente essa pressão. E a gente acredita que não haverá outro julgamento, né? E a gente vai conseguir reverter para se manter a decisão, né, do Conselho de Sentença do último julgamento. Sim. E não submeter a novo júri. Tomara. Assim espero. Por que não dá? Vai ser uma vergonha. É uma vergonha, sabe? Olha, André, Sérgio, Gabriel, muito obrigada pela presença de vocês. É emocionante ter vocês aqui. Eu chego a ficar arrepiada. Contem comigo. Contem com esse espaço do Jerusa Defende, o que eu puder ajudar. E é isso. Vamos embora para a luta, porque a Kiss não pode se repetir. Essa chacina não pode se repetir. Seu Sérgio, um grande beijo no coração do senhor, porque eu sou muito fã do senhor, porque quando eu assisti na minissérie, a emoção que o ator passou, eu tenho certeza que não foi nem um terço, e é um excelente ator, não foi nem um terço da que o senhor sentiu. Então, muito obrigada por ter aceito, obrigada, André, obrigada, Gabriel.
E eu gostaria que cada um deixasse um recado rapidamente aí no final. Rapidinho um recado. Pode começar, André. Só um minutinho que você vai falar, seu Sérgio. Eu não vou embora se o senhor falar. Desculpa. Pode falar, André. Jerusa, muito obrigado por esse espaço, para as nossas vozes, né, para o coletivo, para a associação. É sempre um prazer enorme dividir o espaço com o Gabriel e com o Sérgio, que são duas pessoas muito importantes para mim. E a gente segue firme, espero que sigamos com mais apoio a nível nacional para que a gente consiga alcançar a justiça e para que as pessoas tenham consciência de que a Kiss não pode se repetir, que ela pode se repetir e que ela não pode, e que a gente está lutando por isso também. Um abraço, André. Fale, seu Sérgio. Eu só tenho que agradecer ao seu programa, a esses dois rapazes que tem que mexe com o meu coração, gosto muito deles, e só tenho que agradecer. E o nosso início ali, a gente não queria brigar com ninguém, a gente só queria que alguém abraçasse e ficasse quieto, abraçado com a gente não queria brigar com instituição nenhuma, com entidade nenhuma, a gente só queria estar junto. Tipo a história do memorial, só para complementar a história do memorial que a gente tem, futuramente deve sair lá em Santa Maria. O único memorial que a gente queria era nossos filhos estar juntos. Hoje a gente está com eles, sabendo que a gente ia ter um neto, dividir as coisas, as brigas, o dia a dia de uma família. Só isso que a gente queria, não queria mais nada de ninguém. Então, obrigado pelo carinho. Obrigado, senhor, seu Sérgio. Gabriel? Quero te agradecer, Jerusa, pelo espaço, pela oportunidade, pela chance que a gente tem, né, de ampliar esse alcance do movimento e de fazer com que as pessoas entendam o que é essa Kiss que a gente tanto fala, né? Para além do que aconteceu, o que é esse movimento todo, o que é essa luta, quais são os obstáculos. Acho que, como o Sérgio disse, a intenção não é brigar com ninguém, só que a gente aprendeu que se precisar a gente vai, né? Se precisar, a gente é muito firme nisso e aprendo muito com a história do Sérgio no movimento, principalmente, né? E do pessoal que me antecedeu nessa função que hoje ocupo e espero que a gente consiga isso que a gente está se propondo esse ano e isso que a gente está lutando muito, indo muito atrás. Agradecer ao André também, que eu sempre agradeço e faço questão de agradecer sempre mesmo pela oportunidade que foi gerada, né, naquele momento tão importante para mim, quanto alguém que estava elaborando tudo que aconteceu, e estamos aqui muito por conta desse trabalho coletivo todo, né, tanto da associação quanto da Kiss Que Não Se Repita, em busca de mudar Santa Maria e além, né. Então, agradeço de novo. Um abraço, rapazes. Tchauzinho. Muito obrigada. Tchau. Gente, obrigado, agora eu vou falar... Beijo. Agora eu vou falar para vocês uma coisa muito importante. Vocês acreditam que... Oh, preste atenção. Quem não quer um desconto na luz? Sim, desconto na luz. Ô, gente, a conta de luz está pelo olho da cara, não está? Então, nada melhor do que esta promoção maravilhosa, Sim Desconto na Luz. Entrem, acessem aí simdescontonaluz.com.br. Lá vocês vão garantir, gente, até 25% de desconto. Olha que maravilha! Mas para isso vocês precisam do quê? De ter o código exclusivo. E qual que é o código? Qual que é o meu código? Jerusa 25. Entrem lá, corram lá, até 25% de desconto. Vou chamar o VT para vocês saberem como funciona. Nós, do Sem Desconto na Luz, estamos trazendo uma oportunidade única para você. Já pensou em economizar até 25% de desconto na sua conta de luz? Pois é, com o Sim Desconto na Luz, você pode. E o melhor, é super fácil, rápido e seguro. Porém, somente quem tiver o código exclusivo de acesso poderá receber esses descontos, ou para sua conta de luz,
ou para a conta de luz da sua família, ou até mesmo para o seu negócio. E aí, tá esperando o que para adquirir esse benefício? E parar de pagar caro na sua conta de luz? Ah, mas vale lembrar, hein, que o mais importante é ter o código de desconto. Aí, você vai preenchê-lo no site simdescontonaluz.com.br e aguardar que em breve traremos novidades sobre o seu desconto. Aproveite agora e tenha seu direito garantido por no mínimo 3 anos e comece a desfrutar dessa oportunidade única. Sensacional, né, gente? Jerusa 25, vamos embora correr lá, porque eu vou falar com vocês. Hoje em dia, qualquer desconto é bem-vindo. Agora imagina, na luz e até 25%. O código Jerusa 25. Beijo, obrigado pela audiência de vocês e até o próximo Jerusa Defende.